Bom dia, paz do Senhor, tudo bem? Na manhã de hoje eu quero compartilhar o texto que se encontra na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 16, que diz assim: porque está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Aqui o apóstolo Pedro, ele traz algumas verdades a respeito do proceder em santidade na nossa vida. E quando nós pensamos em santidade, nós devemos ter a ideia de que aquele que nos chamou, ele é santo. E ele nos convoca para sermos santos. Vivermos uma vida em santidade, uma vida onde nós abandonamos as práticas do pecado, uma vida onde nós deixamos tudo aquilo que possa nos envergonhar de lado, para que assim o nome de Deus seja glorificado. Quando Deus ele dá este mandamento, essa ordenança aos filhos de Israel no Antigo Testamento, ele diz que o povo tem que se separar de algumas comidas, o povo tem que se separar de outros povos, o povo tem que se separar. O povo ele não pode se misturar com coisas que para Deus seriam consideradas corruptíveis. E é assim nos dias de hoje. O apóstolo Paulo ele nos ensina que as más conversações corrompem os bons costumes. Ou seja, se nós queremos ser santos, nós devemos também evitar as más conversações, aquelas conversações que não edificam, pelo contrário, que destroem a vida espiritual nossa e de outras pessoas. Ser santo, porque Ele é santo e Ele nos chamou para sermos dele. Então nós devemos ter em nossas mentes de que nós precisamos nos santificar porque Deus é santo. Não porque nós queremos ir para o céu, ou não porque nós não queremos ir para o inferno. Porque se nós nos santificarmos tão somente por isso, nós somos mesquinhos e egocêntricos, porque nós não estamos nos santificando para o real motivo, que é para a glória de Deus, mas estamos nos santificando pensando em nós mesmos. A palavra de Deus também diz, na carta aos Hebreus, que sem santificação ninguém verá a Deus. Ou seja, é necessário que nós sejamos santos, vivemos em santidade para que possamos ver aquilo que Deus tem a realizar em nossas vidas, para que possamos contemplar a obra de Deus e assim que Ele complete em nós aquilo a qual Ele tem a realizar. Quando Deus ele nos diz, através do apóstolo Pedro aqui, que devemos ser santos, porque Ele é santo e Ele nos chamou para andarmos em santidade, nós devemos ter em nossas mentes e em nossos corações que a santidade, ela é o reflexo do amor de Deus. Deus, Ele é santo em sua justiça. E a sua justiça, ela é santa. Ou seja, Deus ele não realiza nenhum ato de injustiça ou nenhum ato que não glorifique o nome dele. Portanto, quando nós andamos em santidade, nós devemos glorificar o nome de Deus, andar em retidão, para que assim a justiça de Deus que é aplicada em nós seja um reflexo da glória dele. Quando nós andamos em santidade, nós não nos misturamos com aquilo que é perverso, com aquilo que é corruptível, com aquilo que é enganoso, com aquilo que é mentiroso, com aquilo que é falível, com aquilo que se deteriora. Quando nós andamos em santidade, nós andamos em verdade, nós andamos em retidão, nós andamos de cabeça erguida, porque nós sabemos que não há ninguém que possa nos acusar. E principalmente isso, quando nós andamos em santidade, nós andamos com Deus. E quando nós andamos com Deus, nós sabemos que nós realizaremos as obras de Deus, porque é Ele que realiza em nós.
Quando nós andamos em santidade, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz e habita em nosso ser e transforma o nosso ser e muda a nossa mente, o nosso coração, a nossa personalidade, o nosso caráter. Quando nós andamos em santidade, as coisas que Deus ele tem a realizar em nossas vidas, elas são perceptíveis. Quando nós andamos em santidade, as coisas que Deus tem a fazer em nossas vidas, elas são palpáveis. Quando nós andamos em santidade, nós obedecemos a sua palavra, e pela obediência à palavra de Deus, nós somos abençoados. Quando nós somos abençoados porque andamos em obediência à palavra de Deus, nós demonstramos que Deus, ele aprova aqueles que ouvem e guardam os seus mandamentos, enquanto ele reprova todos aqueles que desobedecem. Por isso, o andar em santidade é muito mais do que ter uma vida de aparência. E é exatamente o contrário. Porque se nós vivemos uma vida de aparência, nós não vivemos em santidade. Porque nós não vivemos para Deus, nós vivemos para o homem, nós vivemos para o outro. E Deus, ele quer que nós tenhamos uma vida plena, e uma vida de paz, e uma vida de abundância nele, em Cristo Jesus. Quando nós vivemos em santidade, nós reconhecemos o sacrifício que Jesus realizou na cruz do Calvário para nos dar vida e vida em abundância. Quando nós vivemos em santidade, nós passamos a entender que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Quando nós vivemos em santidade, nós passamos a entender que o Senhor, ele é o nosso pastor e ele não nos faltará. Quando nós andamos em santidade, nós não temeremos mal algum, porque saberemos que ele está conosco, a sua vara e o seu cajado nos consola. Nós saberemos que ele dará ordem aos seus anjos a nosso respeito, para que com o nosso pé não tropecemos em pedra. Que 1000 poderão cair ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, e nós não seremos atingidos. Por quê? Porque Deus está conosco. Ele é nosso escudo, ele é o broquel, ou seja, ele é a nossa defesa, ele é a nossa fortaleza, ele é o socorro que vem do alto, porque nós andamos com Deus de santidade. Que você possa entender esta palavra e saber que viver em santidade é um benefício para todos aqueles que são chamados e retirados do reino das trevas e colocados no reino do Filho do seu amor. Portanto, na manhã de hoje, que você possa aprender isso e viver isso principalmente. Que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo e a doce consolação do Espírito Santo nos leve a andar em santidade, mediante a palavra de Deus, todos os dias, para que o nome de Deus seja glorificado. Esta é a minha oração e o meu desejo para a sua vida, em nome de Jesus. Amém. E Deus lhe abençoe.